A doença hepática alcoólica varia numa espécie de gradação de gravidade, indo desde a esteatose hepática, a infiltração de gordura no fígado motivada pelo consumo frequente e abusivo de bebida alcoólica. Existe também a esteatose hepática, ou infiltração de gordura no fígado, que não é provocada por consumo de bebidas alcoólicas, mas então a gradação dos tipos de lesão que podem ser observados em pessoas que ingerem bebida alcoólica de maneira frequente e abusiva passa de início na esteatose hepática, essa infiltração de gordura, passa pela hepatite alcoólica, que pode ser uma hepatite leve ou até mesmo uma forma muito grave, que eu vou então relatar depois, e no último grau de uma doença mais crônica, que tem uma evolução de uma cronologia mais longa, a fibrose hepática e a cirrose. Esses problemas de fígado desencadeados pelo consumo de bebidas alcoólicas, ele começa a se desenvolver quando o indivíduo ingere, em média, 4 ou mais doses de bebida alcoólica por dia, no caso de homens, e 2 ou mais doses de bebida alcoólica por dia, em média, no caso das mulheres. Então, essa ideia de que o indivíduo que não bebe diariamente, mas que bebe só no fim de semana, isso não garante que a pessoa não venha desenvolver problemas de fígado por causa do consumo de bebida alcoólica, porque vai depender do quanto que a pessoa ingere no fim de semana, por exemplo. Então, não é raro as pessoas que gostam de ingerir bebida alcoólica ingerir no fim de semana uma quantidade muito maior do que essas 4 doses por dia para homens ou 2 doses por dia para mulheres. Então, o beber de maneira concentrada, doses mais altas, mesmo que no fim de semana, tem um outro fator também que contribui para o risco de lesão hepática, que é o beber abusivamente por períodos curtos, o suficiente para provocar embriaguez, especialmente quando essa embriaguez é acompanhada ou de perda de consciência ou então de perda da memória para os fatos ocorridos durante o período em que a pessoa estava sob efeito de álcool ou os momentos que antecedem esse período da embriaguez. Então, esse beber de modo abusivo, ainda que esporadicamente, também aumenta o risco de lesão de fígado e mais, é um fator de risco importantíssimo também para o desenvolvimento da dependência do álcool. Ou seja, tanto o consumo diário de bebidas alcoólicas quanto o consumo esporádico de doses altas o suficiente para provocar essa embriaguez mais acentuada são fatores de risco para desenvolvimento de dependência do álcool e, ao contrário do que muita gente pensa, isso não depende em grande parte de fatores genéticos, porque existe sim uma participação de fatores genéticos no risco da pessoa desenvolver dependência de álcool. Mas mais importante do que a genética do indivíduo é o hábito do consumo da bebida alcoólica. Esse é o fator principal para desencadear a dependência do álcool em qualquer pessoa, mesmo quando não há nenhum componente hereditário significativo na história familiar da pessoa que faça aumentar o risco de dependência de álcool. Bom, mas então, com o consumo frequente acima desse valor médio que é considerado importante para o desenvolvimento de doença hepática alcoólica, vários problemas podem surgir. O primeiro deles é a esteatose hepática de origem alcoólica e que tem a possibilidade de ser um transtorno assintomático na maior parte dos casos. Eventualmente a pessoa pode sentir enjoo, eventualmente ter vômitos, sentir um desconforto na altura do estômago ou um pouco mais para a direita, relacionado ou não com o consumo de alimentos de bebida alcoólica ou de alimentos gordurosos. Não existe uma relação
muito precisa entre esses elementos de consumo, tanto de comida quanto de bebida, e o aparecimento desses sintomas. Algumas alterações laboratoriais podem fazer a gente acreditar que o indivíduo tem esteatose hepática, como a elevação de transaminases, que são enzimas do fígado e que normalmente aparecem numa concentração muito baixa no sangue, mas quando há lesão do fígado, morte de células do fígado, as principais são os hepatócitos, essas substâncias, essas enzimas, as transaminases, aparecem numa concentração maior no sangue. E isso então é indício de algum tipo de lesão no fígado e principalmente quando existe aumento também de uma outra enzima que é a gama-glutamiltransferase ou GGT. Eventualmente pode haver também aumento de bilirrubinas, principalmente quando existe também icterícia associada à lesão hepática provocada pelo álcool, mas isso não é muito comum na esteatose hepática provocada por abuso de álcool. A enzima fosfatase alcalina às vezes também está numa concentração aumentada no sangue, mas o exame que é mais útil para demonstrar a esteatose hepática, que é uma infiltração de gordura no fígado, é o exame de imagem da ecografia do abdômen superior. Quais são os mecanismos envolvidos na formação desses depósitos de gordura característicos da esteatose hepática provocada por ingestão de álcool? Existem vários órgãos que são envolvidos nesse processo, não apenas o fígado. Então, a esteatose hepática envolve tanto os efeitos do álcool no intestino, no tecido adiposo, ou seja, o tecido gorduroso, além do próprio fígado. No intestino, o consumo abusivo de álcool e o consumo frequente de bebida alcoólica leva a uma alteração da flora intestinal, ou seja, das bactérias normais que a gente tem no intestino, e aumentando a proporção de bactérias patogênicas, ou seja, que podem provocar doença e que podem provocar inflamação no intestino, e diminuição das bactérias comensais que se alimentam exclusivamente dos restos de alimento sem provocar nenhuma doença no nosso organismo. Então, essa alteração da flora intestinal faz com que as bactérias comecem a processar os ácidos biliares que são produzidos no fígado, armazenados na vesícula biliar e secretados no intestino durante as refeições, para que se faça parte ali do processo da digestão, principalmente das gorduras, colesterol e vitaminas solúveis em gordura. Então, os ácidos biliares presentes na bile acabam sofrendo, normalmente eles passam por um processamento por essas bactérias da flora intestinal, mas quando essas bactérias são modificadas pelo consumo regular de bebidas alcoólicas, o processamento dos ácidos biliares fica alterado. E então os ácidos biliares, que normalmente são transformados, que eles são produzidos no fígado, mas são transformados pelas bactérias do intestino. Com essa modificação da flora intestinal, modifica-se também o perfil dos ácidos biliares no intestino. Esses ácidos biliares que são transformados pelas bactérias no intestino, eles são importantes em vários aspectos. Primeiro, porque eles são reabsorvidos no intestino para serem de novo lançados na vesícula biliar para novamente entrarem no intestino. Então, eles formam um ciclo de circulação no nosso organismo e são então reaproveitados para o processo de digestão. Mas eles também têm o efeito de controlar a proliferação de bactérias nocivas no intestino, bactérias que podem causar doença. Com essa modificação que o consumo regular de bebidas alcoólicas faz, essa transformação dos ácidos biliares fica perturbada, existe uma diminuição da quantidade total de ácidos biliares secundários, que são os transformados pela flora intestinal, e isso tem um efeito muito importante, não só no intestino, mas também no fígado. Por quê? Os ácidos biliares secundários, os que são transformados pela flora bacteriana, eles têm a capacidade de se ligar a receptores na mucosa do intestino e produzir determinadas substâncias que caem na corrente sanguínea
esplâncnica, ou seja, dos vasos sanguíneos que levam o sangue do intestino diretamente para o fígado, e essas substâncias produzidas ali no intestino, ao chegarem ao fígado, inibem processos inflamatórios. Então, a diminuição dos ácidos biliares secundários que o consumo de bebida alcoólica produz no intestino faz com que haja uma diminuição da atividade de substâncias anti-inflamatórias no intestino, substâncias essas que também alcançam através da circulação sanguínea o fígado e que têm a capacidade de controlar a inflamação no fígado. Só por aí a gente vê que o consumo de álcool acaba aumentando a chance de haver processos inflamatórios no aparelho digestivo, mas também no fígado. Um outro fator relacionado com esse descontrole da população de bactérias no intestino é que, com o aumento de bactérias que são patogênicas, essas bactérias produzem substâncias, proteínas, que acabam caindo na corrente sanguínea, chegam ao intestino e desencadeiam a ativação de uma resposta inflamatória no intestino, e essas substâncias inflamatórias produzidas no intestino vão ativar determinadas células do fígado, que são chamadas células estreladas hepáticas. As células estreladas hepáticas, normalmente, elas estão num estado dormente, elas não são ativas, mas em presença de substâncias inflamatórias, elas se multiplicam, elas se tornam ativadas e elas começam a produzir em grande quantidade um tecido fibroso, fibras de colágeno, que vão se depositando no tecido do fígado, dando início a um processo de fibrose. Então, o consumo de bebida alcoólica, já lá no próprio intestino, antes mesmo de analisar o efeito do álcool no fígado, ele já começa a provocar lesão e desencadear um processo de fibrose no fígado. Então, além desse mecanismo, o etanol, o álcool, ele também causa danos diretos nas células do fígado, pode provocar a morte de células, as células funcionais, no sentido de que são as células mais importantes para a função de desintoxicação do fígado e de produção da maior parte das substâncias que o fígado secreta no sangue, que são os hepatócitos. Então, a concentração elevada de álcool no sangue acaba provocando também a morte de células do fígado, principalmente os hepatócitos. Esse processo acaba também ativando uma resposta inflamatória que vai também contribuir para a ativação das tais células estreladas hepáticas, contribuindo para o desenvolvimento da fibrose. Existe um efeito do álcool no tecido gorduroso, no tecido adiposo, que é o seguinte: o álcool acaba fazendo com que haja uma liberação de moléculas de gordura que estão depositadas no tecido gorduroso, e essas moléculas então caem na corrente sanguínea e vão ser absorvidas pelas células do fígado, pelos hepatócitos, e vão começar a se acumular dentro dessas células. Então, o consumo de álcool acaba movimentando os depósitos de gordura no corpo, removendo parcialmente moléculas de gordura que se encontram depositadas no tecido gorduroso e levando através da corrente sanguínea essas gorduras para o fígado, iniciando um processo de deposição de gorduras no fígado. Mas no fígado, o álcool, a molécula do etanol, ele é transformado por enzimas no fígado num aldeído acético. Essa substância é muito tóxica, pode provocar a morte dos hepatócitos, das células do fígado, mas antes disso ela tem um outro efeito. Ela estimula a produção no fígado de ácidos graxos ou moléculas de gordura e também de triglicerídeos. Isso então se junta com as gorduras que são absorvidas dos alimentos, e o aldeído acético impede a exportação dessas gorduras produzidas e acumuladas dentro das células do fígado para a corrente sanguínea, ou seja, o consumo de álcool vai fazendo com que haja um depósito cada vez maior de moléculas de gordura dentro das células do fígado.
E isso então já vai começando a perturbar o funcionamento do fígado em todas as suas funções, tanto da produção, por exemplo, de fatores de coagulação, a produção de albumina que circula no sangue, é importante para controlar a osmolaridade, ou seja, o fluxo, a circulação de líquidos no corpo, e a função de desintoxicação também. Tudo isso começa a ser prejudicado em função desse depósito excessivo de gorduras no fígado. Mas além disso, o álcool lá no fígado também ativa receptores que as células do fígado têm na sua superfície, que são chamados de receptor TLR4, e que são responsáveis normalmente por desencadear uma reação inflamatória em presença de produtos de bactérias, de micro-organismos invasores. Não só bactérias, mas vírus e fungos também, que eventualmente podem invadir o organismo e lá no fígado entrar em contato com essas células. Então, esses receptores eles ficam posicionados na superfície das células do fígado e eles podem ser ativados, sinalizando para o lado de dentro da célula que está ocorrendo a invasão do tecido por micróbios. Então, o etanol tem a capacidade de ativar esses receptores mesmo na ausência de micróbios invasores. Então, o álcool acaba ativando uma reação inflamatória nas células do fígado, que normalmente seria uma reação inflamatória para proteger o nosso organismo de micróbios. Só que não tem micróbio nenhum ali invadindo o fígado e ele começa a gerar uma reação inflamatória acentuada pela simples presença da molécula de álcool de etanol. E qual é a consequência da ativação desse tipo de receptor envolvido na inflamação? É a produção de substâncias que são ativadoras de células do sistema de defesa e que geram a própria inflamação. Só que essas substâncias também têm a capacidade de ativar as tais células estreladas hepáticas, ou seja, o etanol, através da ativação desses receptores na superfície das células do fígado, tem a capacidade de ativar uma reação inflamatória que leva também a um aumento ainda maior da ativação das células estreladas hepáticas que produzem o tecido fibroso, que é o início da formação da fibrose, que num estágio mais avançado é a cirrose hepática, que é a destruição da arquitetura normal do fígado. O fígado tem uma série de canais biliares por onde a bile produzida no fígado vai caminhando até ser concentrada na vesícula biliar, e existem vasos sanguíneos muito ramificados que levam todos os nutrientes e substâncias que são absorvidas no aparelho digestivo, levam tudo isso misturado com o sangue para o fígado, para que as células do fígado possam processar todas essas substâncias, eliminar substâncias tóxicas, aproveitar as substâncias que são os nutrientes e jogar aquilo que for necessário na corrente sanguínea geral para que esses nutrientes todos alcancem todos os nossos tecidos. Então, essa arquitetura do fígado, microscopicamente falando, ela é muito complexa. E com as traves de fibrose, de tecido fibroso, de colágeno, que essas células estreladas vão produzindo cada vez mais, vai se cortando essa estrutura, né, de maneira que os canais por onde a bile passa ficam interrompidos, os vasos sanguíneos ramificados acabam ficando isolados da circulação principal e todo o funcionamento do fígado vai sendo prejudicado, e a estrutura também vai ficando o fígado com uma série de áreas mais densas, mais duras de tecido fibroso, e isso vai impedindo o funcionamento todo do fígado, tanto a passagem da bile para a vesícula biliar, como a penetração do sangue que vem do tubo digestivo para o fígado, para ele poder então processar todas essas substâncias. E aí então vem outras complicações, e no caso então da cirrose, é esse bloqueio da circulação do sangue com aumento da pressão nesses vasos sanguíneos que levam o sangue do intestino para o fígado. Com isso, o sangue não consegue penetrar de maneira adequada no fígado, encontra uma barreira de uma pressão muito grande e começa a haver um desvio da corrente sanguínea desses vasos
que vão do intestino para o fígado, eles começam a se desviar para outros vasos que não passam pelo fígado. E isso gera, em alguns locais, como no esôfago, varizes, que são crescimento de vasos sanguíneos normalmente muito fininhos, que passam aqui no final do tubo do esôfago, tem contato com o fígado. Mas aí a circulação passa a ser o contrário. O sangue que vem do intestino começa a subir para outra parte da circulação, além do fígado, depois do fígado, mas sem passar pelo fígado, né? Então é um desvio da corrente sanguínea que se origina ali do intestino. Com isso, existe a formação dessas varizes, não só no esôfago, mas em outras partes, por exemplo, na parede do abdômen, mas especificamente no esôfago, essas varizes podem acabar se rompendo, gerando um sangramento volumoso, muitas vezes, que pode levar à morte do indivíduo. Então, essa é uma das complicações fatais, potencialmente fatais, da cirrose hepática. A outra é que, como o fígado não consegue processar as substâncias tóxicas que são absorvidas do intestino, porque justamente existe esse desvio da corrente sanguínea, essas substâncias caem na circulação geral, na circulação sanguínea, e alcançam o cérebro. Inclusive uma grande quantidade de amônia, que normalmente o fígado tem a capacidade de transformar em outras substâncias menos tóxicas, e aí então, principalmente a ureia, e aí a amônia cai na corrente sanguínea em grande quantidade e acaba alterando o funcionamento cerebral, e isso pode levar então à encefalopatia alcoólica, que é uma alteração de consciência e de comportamento, que é um problema crônico também, que se encontra nas pessoas que têm cirrose ou a doença hepática alcoólica mais avançada. Existe uma outra forma de doença hepática alcoólica, que é a hepatite alcoólica, que ela está relacionada principalmente com o consumo de grandes quantidades de álcool num espaço curto de tempo, mas muitas das vezes quando já existe algum outro tipo de comprometimento funcional do fígado, seja a própria infiltração de gordura ou a esteatose hepática, a presença de hepatites virais, hepatite B, hepatite C, que não estejam sob um tratamento adequado, o diabetes, que também sobrecarrega o fígado em muitos aspectos, e até a má nutrição crônica, que também é muito comum nas pessoas que abusam de bebidas alcoólicas. O tratamento de todos esses problemas do fígado passa obrigatoriamente pela abstinência do álcool. Então é absolutamente necessário a pessoa parar de consumir bebida alcoólica, é necessário fazer a reposição de várias vitaminas e minerais que se perdem nesse processo de lesão do fígado, e existe também a evidência de que vários suplementos nutricionais podem ter um efeito benéfico na recuperação do fígado, que pode ocorrer desde que não haja um processo de fibrose. Quando existe a fibrose, de modo geral, ela não é totalmente reversível. Uma boa parte da cirrose, que é um estágio mais avançado da fibrose, também não é reversível, mas parar de beber é fundamental para que essa lesão do fígado, seja a fibrose ou a cirrose, ou mesmo a esteatose hepática, não evoluam, não tenham um agravamento ao longo do tempo, porque a própria esteatose hepática pode acabar evoluindo para a fibrose e para a cirrose, assim como a hepatite alcoólica, que pode ser até fulminante, levando à morte do indivíduo ou à necessidade de um transplante de fígado de urgência, mas episódios repetidos de hepatite alcoólica também acabam levando à fibrose e à cirrose do fígado. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.